Para fechar nossa linda noite, vamos ver aqui o que deu errado na realidade virtual. Lá por volta de 2015, alguns analistas previram que a indústria de realidade virtual e aumentada chegaria em 150 bilhões de dólares até 2020. Eu não tinha muita noção se isso é muito ou muito pouco para uma indústria inteira, né? Então, eu fui pesquisar e aparentemente a indústria de música no ano passado gerou só 26 bilhões, a do cinema 77 e a indústria de jogos inteira 220. 150 bilhões, em outras palavras, significaria que a realidade virtual dominou o mundo, o que, pra ser justo, não era uma previsão tão maluca assim em 2015. Eu fui um dos muitos que compraram essa promessa e, eventualmente, um Oculus Rift. E quer saber? Logo de cara eu já entendi todo o motivo daquele hype. As experiências em realidade virtual, quando feitas do jeito certo, são incríveis. Half-Life Alyx, pornô, não, tô brincando. Como se também não fosse a primeira coisa que você experimentaria. A questão é que, apesar de tudo isso, com o tempo a magia foi se apagando. O VR só não dominou o mundo como a gente esperava. Eu sei que o meu Oculus Rift passou a maior parte da sua vida acumulando poeira. Em 2020, em vez de 150 bilhões, a indústria de realidade virtual chegou em 1 bilhão. Ou melhor, Caralho. quase 1 bilhão. Em 2021, eu vendi o meu Oculus Rift. Então, eu acho que a pergunta do milhão aqui é: mas por quê? Eu tenho que... Ok, vamos começar pelo começo. Qual foi a primeira coisa de realidade virtual? Que tal isso aqui? Em 1840, um tal de Sir Charles inventou o primeiro aparelho estereoscópico. Porra, vamos combinar? A gente tá fudido, né? A gente tá fudido de qualidade de conteúdo, né? Puta que pariu. O cara fez o básico do básico, que eu já falei, caralho, nossa, alguém voltou, né? Pra contar como é que são as coisas, né? Puta merda. Porra. A ideia era usar duas imagens vistas em ângulos levemente diferentes para passar a sensação de profundidade de 3 dimensões. E esse método continua sendo usado até hoje nos headsets de realidade virtual. Mas talvez a primeira coisa nem tenha sido uma coisa. O termo realidade virtual foi usado pela primeira vez em 1938 no livro Le Théâtre sans double, que descreve um teatro como uma realidade virtual. O primeiro uso no contexto de ficção científica foi quase 50 anos depois, no livro de Judas Mandala. Agora, eu acho que a nossa melhor chance de encontrar uma resposta seja com o Sensorama. Não um método ou uma metáfora, mas um produto que realmente foi construído em 1962 e que de muitas formas era até mais avançado que os headsets de hoje em dia. A ideia era captar 4 dos 5 sentidos. Ele vinha com assento que se mexia e vibrava, ventiladores para simular o vento, um sistema de áudio estéreo, emissores de cheiro e, claro, o bom e velho visor estereoscópio. Nesse vídeo aqui você pode ver que ele trazia experiências como corrida de buggy, voo de helicóptero e pornô. Ou seja, sim, o Sensorama era um produto extremamente visionário, mas a coisa mais importante sobre ele é que ele falhou. O seu criador tentou vender para fliperamas, cinemas e até empresas de carros usarem nas suas exibições, mas ninguém comprou a ideia. E talvez o motivo por trás do fracasso do primeiro VR revele alguma coisa sobre o nosso VR. O problema é que não é tão simples assim achar detalhes sobre uma invenção que nunca nem entrou no mercado há 60 anos atrás. Só 2 sites diziam algo sobre isso. O primeiro fala que o Sensorama era muito complexo, o que é um jeito muito criativo de não dizer absolutamente nada. Pelo menos, o segundo explica um pouco melhor. Como o fliperama, com pessoas usando o tempo todo, as muitas peças dentro do Sensorama acabavam quebrando. Ele era só frágil demais para esse tipo de uso e por isso ele não deu certo. E esse é um motivo. Mas tem uma coisa que não se encaixa aqui. Pra mim, isso seria como falar que a invenção chamada carro não deu certo porque ela era muito barulhenta. Quer dizer, sempre vão ter empecilhos, mas quando a promessa é tão incrível assim, você dá um jeito de fazer funcionar, a não ser que a promessa fosse o problema. Lembra daquele primeiro livro de ficção científica, o Judas Mandala? Então, eu comprei esse livro na esperança de achar alguma coisa interessante pra te contar.
Eu não achei. Eu gostaria de não ter comprado esse livro, mas aqui vai uma informação que eu podia ter encontrado facilmente na internet. Ele foi publicado pela primeira vez em 1982. Isso significa que as pessoas só começariam a usar o termo realidade virtual para descrever a realidade virtual 20 anos depois do Sensorama. Em outras palavras, ninguém sabia do conceito de realidade virtual. E o que importa se a promessa é incrível se ninguém entende ela. E mesmo que a gente entenda hoje em dia por livros e filmes, a experiência ainda é muito difícil de se comunicar. Quer dizer, eu posso te mostrar vídeos e você pode imaginar que é como se você estivesse em um lugar, mas você sabe que não é exatamente como se você... né? Eu já peguei o bagulho. É uma realidade que não é real, né? É a realidade real. Então, não é tão atraente, né? Se tivesse um lugar, mas também não é como... Eu acho que o VR tem um grande pressuposto de aumentar a interatividade da audiência com o jogo, mas a prevalência de conteúdo até... eu acho que sim. Eu acho que você ainda se sente... Você se sente jogando videogame de uma forma um pouco diferente. E talvez a experiência que as pessoas queiram é uma experiência de que você tá fazendo algo muito, muito, muito real. Tipo o Sword Art Online, né? Fazendo algo muito, muito real, só que sem sair de casa. E sem morrer também, né? Importante. Como só olhar para uma TV bem de perto. É algo entre esses dois extremos. E é um baita desafio convencer o mundo de uma tecnologia que é tão difícil de ser compreendida. Você só entende experimentando. E esse sempre foi um problema para a realidade virtual. Mas vamos... Eu acho que esse trambolho na cara também atrapalha muito. Ver se eu consigo te convencer sobre a patrocinadora desse vídeo, a Honigame. Existem coisas na vida que são boas demais para ser verdade. A Honigame não é uma delas, mas pode parecer à primeira vista. A ideia é que você ganha dinheiro sem fazer nada, eu sei, calma. É assim que funciona. Com o aplicativo da Honigame, você compartilha a sua conexão com outras empresas, como por exemplo, um site de passagens aéreas. Ele usa a sua conexão e a de outros usuários para achar o preço mais barato para os seus clientes. Todas essas empresas foram analisadas e selecionadas a dedo, e o aplicativo da Honigame não tem acesso ao seu armazenamento ou aos seus dados pessoais. E é por isso que ele tem uma média de 4,5 no Trustpilot. É claro que você não vai ficar rico nem nada, mas ele pode cobrir o próximo pedido no iFood ou até um jogo. É só clicar no primeiro link da descrição para baixar o Honigame no PC ou no celular e usar o cupom GAMERA para começar com $5 na conta e ganhar um dinheirinho extra sem ter que fazer mais nada. Agradeço, mas... Hoje quando a realidade virtual finalmente entrou na consciência pública, foi com tudo. Em livros, mas especialmente em filmes. Em Tron, um programador é transportado para o mundo digital. Em Matrix, o mundo inteiro é uma realidade virtual. Eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo em Passageiro do Futuro, mas esse é um filme sobre VR segundo o Google. Então, enquanto a falta de informação pode ter sido uma desculpa para o primeiro fracasso de VR, esse definitivamente não foi o caso para o maior fracasso. Todo mundo sabe que o Virtual Boy era só muito ruim. Ele era um headset de realidade virtual, mas ele não tinha sensores de movimento, ele não ficava nem na sua cabeça, o 3D era super primitivo, a tela só mostrava uma cor. Não é difícil entender por que esse peso de papel não deu certo. Mas, lendo artigos e análises de revistas da época, tem um outro motivo um pouco diferente que continua aparecendo. A ideia de que o Virtual Boy era perigoso. A Next Generation falava sobre os danos permanentes que ele podia causar na visão de crianças com até 6 anos. A Game Pro ia ainda mais longe, dizendo que o Virtual Boy podia causar dano cerebral. E essas são sérias acusações. Mas de onde elas saíram e era verdade? Bom, aparentemente sim, a Nintendo descobriu que o Virtual Boy podia causar ambliopia, a chamada síndrome do olho preguiçoso, em crianças com a visão ainda não totalmente desenvolvida, se uma das telas se soltasse e saísse de alinhamento. Mas foi por isso que ela colocou essas telas em frames de aço, para que isso fosse impossível de acontecer. Só que os seus advogados decidiram ser ainda mais cautelosos e colocaram esse aviso na caixa. E foi esse aviso que causou
causou toda aquela comoção. Não era mentira, mas os boatos foram exagerados. O que é muito legal e tudo mais, mas ainda sobra a parte do dano cerebral. E para isso, a gente precisa investigar como o Virtual Boy quase não foi um desperdício de plástico. A ideia inicial era um aparelho de VR de verdade, que você colocava na cabeça e andava por aí, mas tinha um probleminha. O chip dentro do Virtual Boy emitia ondas de rádio que afetavam os displays, causando interferências. Um probleminha um pouco maior era que essa radiação também podia afetar e causar interferências no cérebro do pequeno Billy. Claro, pô. Não que ele causava o tal do dano cerebral, eles só não tinham certeza que ele não causava. Mas calma, porque foi por isso que eles colocaram uma placa de metal em volta do chip que bloqueava essas ondas, mas também tornava o headset muito pesado. E foi assim que ele acabou na mesa e não na sua cabeça. Talvez tenha sido daí que saíram todos esses rumores sobre o Virtual Boy. Corcunda, né? Ou talvez tenha sido disso aqui. Na época, uma nova lei no Japão responsabilizava as empresas por todo e qualquer acidente que acontecesse com seus produtos, a não ser que o ato fosse especificamente proibido pelo manual. O que soa como algo razoável, mas na prática essa lei produzia algumas coisas ridículas, como não seque o seu gato no micro-ondas. E o manual do Virtual Boy se tornou essa lista assustadora de tudo que você não podia fazer e tudo de horrível que podia acontecer. O Virtual Boy não era perigoso, ele só parecia muito ser. E talvez parte do problema era que, enquanto as pessoas sabiam sobre a realidade virtual, essa imagem definitivamente não era super positiva. Pensa nas histórias daqueles filmes. Tron é sobre essa AI que quer hackear o Pentágono. Em Matrix, a humanidade vira bateria. E eu ainda não sei o que está acontecendo aqui, mas não parece ser nada bom. Agora, eu não acho que hoje em dia alguém pense que esses headsets causem câncer ou algo do tipo, mas o VR ainda tem um problema de imagem. Pesquisando sobre o assunto, um dos motivos mais citados para ele não ter se tornado um sucesso ainda é o atrito. Pensa no seguinte, quando todos os olhos estavam voltados para a realidade virtual, era também quando a experiência de VR era a pior desde o Virtual Boy. Você precisava não só gastar muito dinheiro, não só de um PC ridiculamente poderoso, mas todo o headset vinha com algumas dessas câmerazinhas para rastrear o seu movimento. O ideal era que você tivesse 3 delas e que elas fossem montadas em uma altura relativamente alta, o que significava que ou você ia ter 3 desses lindos tripés enormes na sua sala, ou você ia precisar de uma furadeira. Tem também a parte onde você precisava carregar 2 controles, que o headset podia ser desconfortável em época de calor, insuportável, que ele só funcionava em um PC, o que significa que problemas técnicos eram uma parte constante da experiência. E claro, não vamos esquecer do perigo muito real de acidentalmente quebrar o seu controle, a sua TV ou a cara da sua namorada. Na verdade, esses acidentes em VR eram tão comuns e tão populares nas mídias sociais que um estudo foi feito sobre isso, e uma das coisas que saiu de lá foi essa imagem aqui. E quando o seu videogame precisa de um manual de instruções de emergência tirado direto de um avião, bom, é isso que o atrito significa. É a ideia de que usar o VR é muito trabalhoso. E nessa época, a recompensa só não valia todo esse esforço. Não é que as pessoas pensem que o VR ainda é perigoso, só que ele não é muito bom. E essa primeira impressão vai ser tão difícil de mudar como foi pro Virtual Boy. Porque como você convence alguém que nunca experimentou VR, ou que só testou aquela primeira geração, ou pior ainda, que o único contato com a tecnologia foi um celular numa caixa de papelão, como você convence essas pessoas de que a realidade virtual ainda é o futuro? Bom, talvez eu possa fazer a minha parte, eu tenho um público e eu ainda acredito, não, eu tenho certeza que a realidade virtual ainda é o futuro. Sabe, tem uma coisa que você precisa saber. O único motivo de eu ter vendido meu Oculus Rift foi para pagar o aluguel. Eu realmente não usava muito ele, mas o meu tempo com VR nunca foi sobre quantidade, foi sobre intensidade. As experiências em realidade virtual são incomparáveis, como uma vez o Tucas, do canal Nerd Crônico, foi lá na minha casa e ele não conseguiu lidar com o quão imersiva a realidade virtual pode ser. Foi muito vergonhoso pra ele. E eu não trocaria isso por nada. A não ser não ter que morar na rua. Isso
isso foi o suficiente. O que eu quero dizer é que aqueles 150 bilhões foram ridículos, é claro, mas o sentimento estava certo. A realidade virtual sempre vai ser o futuro até que ela vire o presente, porque a promessa é tudo isso, sim. Eu não sei se esse novo caminho de realidade aumentada vai ser a solução, mas mesmo que ele falhe, existe um motivo pra gente continuar tentando durante 60 anos e sonhando com essa ideia por quase 2 séculos. Pornô. Quando chegar nesse nível vai virar o Darling Franks, né? Completo.